Agradecemos a brilhante exposição do Tomário Navarro da Costa, que pegou um aspecto que o Dr. Plínio cultivava e era inédito, que é analisar pelas tendências, pelos ambientes, costumes, como é que estavam acontecendo o processo revolucionário e as mudanças. E agora teremos o senhor Luiz Eduardo Dufour falando sobre a atual crise da Igreja e a questão do Papa Francisco. Eu quero dizer, antes de tudo, primeiro, a Sua Alteza Imperial e Realdo Bertrand, Dr. Adolfo, presidente do Instituto, e a distinta mesa que preside esta sessão, minhas senhoras e meus senhores, eu quero dizer, antes de tudo, que minha exposição ficou muito facilitada pelo que explicitou e explicou o Sepúlveda e depois o sumário a respeito do quê? De um ponto que deve ser o ponto central e o ponto central dentro da crise da Igreja. E o despertar, o acordar de multidões de católicos que até há pouco dormiam, que não tinham ideia clara do que estava acontecendo. Eu me lembro que quando foi a eleição do Papa Francisco, eu estava trabalhando no computador e tinha uma janelinha aberta aí, vendo a fumaça branca sair, quando saía a fumaça branca, tal, etc, para fazendo outra coisa, porque isso demora. Certo momento, o Papa Francisco aparece pela primeira vez na praça, todos devem lembrar, e pim, 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 começam as chamadas, né? Então, um amigo, seu amigo, mineiro antigo, manso, eu vou ver o que ele diz. Me chama de Belo Horizonte, né? E eu digo, fulano, viu? Né? Ele sabe que eu sou argentino igual que o Papa. Então o mineiro me diz, eu vi Paulo VI. E eu me lembrei, eu morei vários anos na Itália no tempo de Paulo VI, e especificamente em Roma. Eu me lembrei até de várias cenas, uma cena na qual eu fui pegar um documento qualquer no Palácio da Chancelaria. E estava no inverno, frio, o escritório do Monsenhor dava direito sobre o pátio, batia a porta, não tinha ninguém. Aí passa um padre e me disse, não, pode entrar porque ela, a freira, a secretária, ela saiu um momentinho, um instantinho, só pode entrar dentro e aguardem dentro que faz frio. Entrei, sentei, o escritório bem montado, e fiquei rezando o terço. Em um certo momento entra esta freira, que é uma freira moderna, e toda assim, abrindo a porta, e quando me vê, começa a berrar, urrar, tem uma crise de nervo, uma coisa espantosa. Diz, irmã tal, eu conhecia, ela me conhecia, sou eu vim aqui pegar as autênticas, os documentos que legitimam as relíquias. E eu... desespero. Afinal, ela acorda um pouco, tranquiliza, e ela... Enfim, resolvemos os papéis, e na saída me acompanha até a porta, e na hora de fechar a porta, sim, quando a porta fica um restinho assim, me disse, desculpe, mais uma vez, mas você não sabe o terror que há aqui em Roma. Vivemos no terror. Fechou a porta. Bom, aí toca uma outra chamada, e não sei como era uma senhora brasileira. E não sei como entrou na conversa, porque não dá para atender todo mundo. E a senhora me disse, "Você viu? O que a senhora acha?" E disse, não sei, estou vendo, tal, vamos ver, tal, etc. Ora, o senhor que é argentino, me diga, é o anticristo? Minha senhora, como a senhora vai imaginar uma coisa dessas? Vamos ouvir um pouco, tá? O que ele faz? Entendi. Eu sei. O senhor não está querendo dizer.
Bom, de lá para cá, desde a ascensão do Papa Francisco, passaram-se 5 anos completos, estamos no 6º ano do pontificado. O início do ano começou com uma nota que foi cada vez crescendo mais, que foi o descolamento do povo da linha que vem sendo impressa desde Roma. Roma impõe uma linha e cada vez é maior. Aquilo que o Sr. Sepúlveda falou a respeito do Brasil, o que o Sr. Mário falou a respeito dos Estados Unidos, uma polarização entre os católicos, uns pelo Papa Francisco, são minoritários, mas são, e outros contra. E de um modo que a gente leva uma surpresa. Um famoso vaticanista, Henri Tanque, um francês, que acompanhou todo o concílio e sabe um monte de coisas, ele escreveu um livro e diz, olha, estamos, nós, os simpatizantes do Papa Francisco, estamos mais ou menos perdidos. Este pontificado vai acabar como um mero fogo de palha da Revolução. Eu gostaria de ler para o senhor essas fontes, de onde que eu tiro todas essas afirmações, mas graças a Deus o catolicismo vai publicar no mês de janeiro tudo isto com riqueza de pormenores, e aí os senhores poderão ver as fontes. O próprio Tanque dizia, os seminários estão fechando e os seminários conservadores estão enchendo. Os padres novos querem usar batina. Aparecem mosteiros que cantam em gregoriano, que voltam para trás, que a freira querem usar véu, etc. E os padres que gostam da nova linha, da linha do Papa Francisco, que é a linha nova, jovem, etc., estão na França, em concreto, com uma média de idade acima de 75 anos. Né? Então, diz, se isto continua assim, este pontificado será apagado da história da Igreja. E não somente esse descolamento se produz no interior do povo fiel, se produz até entre os simpatizantes do Papa Francisco, os amigos que se acompanham a linha do Papa Francisco. O seminário dos jesuítas, em São Lourenço, tem uma publicação, que é a revista do Instituto Humanitas, um grande centro de difusão das novas ideias, das posições do Papa Francisco. Publicou, agora recentemente, os senhores vão encontrar isso em Catolicismo, o testemunho de um bispo brasileiro, que a revista não fornece o nome, por discrição, em que o bispo é apresentado como um profundo conhecedor das realidades dos seminários brasileiros. E ele diz, não conheço um único seminarista que goste dele. A aceitação é ridícula, nula, praticamente não existe. Então, o que está havendo dentro da igreja? Está havendo esse descolamento, se separam. Os próprios seguidores, o que quereriam e que esperavam com o Papa Francisco, que viesse uma transformação colossal da igreja, a aplicação do Vaticano II até as últimas consequências. Hoje em dia estão dizendo o Papa Francisco nos defraudou. Esperávamos outra coisa e não estamos tendo o que queremos. Aparecem eclesiásticos, para surpresa nossa, o cardeal Eijk da Holanda, que aparece dizendo, este Papa está em vias de rachar a igreja. Né? O Papa Francisco esteve no Chile, no início do ano. Defendeu uns sacerdotes que estão envolvidos em casos muito feios. Depois mandou uma comissão para estudar a situação das acusações
consequência, chama todos os bispos do Chile e os demite, pede a demissão, que vai demitir-los, e não fica um bispo no Chile. Vaciou. Todo o episcopado renunciou. Não, isso é rápido, isso aí vai só para solucionar a coisa. Até agora, Chile está sem bispos nas dioceses. Está a título provisório para resolver casos imediatos e urgentes. E na mesma viagem, o Papa foi para o Peru, estou pulando toda a documentação, e ele recomendou um sínodo que vai ser feito em outubro em Roma, ou talvez em Roma ou talvez na Amazônia, para instalar um novo modelo de igreja, porque essa igreja que está aí não funciona, é a igreja amazônica, na qual até pajés, gurus, xamanes poderão até ser feitos sacerdotes, poderá haver padres casados e estabelecer uma nova estilo de igreja. Bom, em fim de julho, houve um outro caso sintomático, não é o único, mas é o maior e mais grosso, acontece nos Estados Unidos, o ex-núncio, o ex-arcebispo de Washington, capital dos Estados Unidos, cardeal McCarrick, renuncia ao cardenalato, porque ele reconhece que os escândalos sexuais dos quais estava sendo acusado eram espantosos, pavorosos. O ex-núncio em Washington, Monsenhor Carlos Maria Viganò, apresenta um testemunho de 11 páginas em que ele conta, revela secretos diplomáticos, ele acha que era obrigação dele fazer, na qual ele conta os horrores das práticas e dos costumes deste ex-cardeal. E depois declara, isso é um indivíduo. Em toda a igreja há uma rede homossexual e nos mais altos páramos do Vaticano, essa rede está organizada em torno do Papa Francisco e seus mais próximos seguidores para só nomear homossexuais para os mais altos postos da igreja. Bom, o Papa Francisco é procurado pelos jornalistas e não quer responder. O cardeal Burke diz, não, o senhor tem que responder. E eu disse de público, não é possível, é preciso esclarecer estes fatos, são tremendos e procedem de um altíssimo testemunho em pessoa. Nos mesmos dias estava vendo a Jornada Mundial da Família em Dublin, onde, em uma reunião presidida pelo Papa Francisco, os bispos, os episcopados do mundo inteiro decidem aceitar novas formas de casamento, entre as quais o casamentos LGBT, as inumeráveis fórmulas que eles têm para casamentos ilegais. Essa situação chega a um tal absurdo que um jornal como o Washington Post, não é um jornal católico, é um jornal laico, anticatólico talvez, é o grande jornal de Washington, de uma linha amplitude esquerdista e tal, diz, olha, isto chegou a um tal ponto que é necessário o Papa renunciar. Porque se chega ao ponto que o cardeal que foi o primaz, o arcebispo aqui da capital, chegou a isso, não é mais possível. Essas rachaduras que se multiplicam por toda parte na igreja atingem aos fiéis. Petitórios numerosos de várias tendências se dirigem à Santa Sé dizendo, o senhor se tem que esclarecer, o senhor tem que se explicar,
O que é essa rede homossexual dentro da igreja? Precisamos saber. Um caso sintomático desta confusão universal, desta divisão universal dentro da igreja, foi o caso de um filósofo polonês-americano, chama Peter Kwasniewski, em que ele era um entusiasta do Concílio Vaticano II. E queria fazer o que o Papa Bento XVI tinha recomendado, o Papa João Paulo II também, que era uma interpretação correta do Vaticano II, de acordo com a tradição, de acordo com a de Santo Tomás de Aquino, de modo bom. E que ele disse: eu passei 16 anos quebrando a cabeça. E em um certo momento me di conta, não há modo de se entender o que o Vaticano II quer dizer. Eu prefiro voltar aos 2000 anos de igreja, todos aqueles concílios, o magistério tradicional, porque aí estou na minha casa. E o que fazer então do Vaticano II? E ele responde de um modo bastante engraçado. Ele disse: nós temos que fazer o fato, diz a realidade, que com estes escândalos de abusos sexuais dos episcopados, do cardeal McCarrick, de Vigano, conta todas as histórias, e de fato o Vaticano II morreu, e morreu de parada cardíaca. Então eu lhe recomendo enterrá-lo discretamente, sem fazer barulho, não em território santo, não, e por uma placa em cima com uma lápida: Vaticano II, requiescat in pace, repousa em paz, 1962-2018, e que nunca mais ressuscite. Bom, então, isso mostra como um mundo de gente que antes se navegava entre as duas águas, etc., foi se passando por um lado ou para outro. E essa polarização da qual o Sr. Sepúlveda falou, e que são as mesmas pessoas, que os seres humanos são um só. O fenômeno da opinião pública mundial é uma opinião pública só. Se polariza para um lado, em política, e mete seu voto em Bolsonaro. Em Estados Unidos se polariza para esse mesmo lado e bota o voto em Trump. Nestas matérias eclesiásticas, diz: não, eu não estou com casamento homossexual, não estou com ideologia de gênero, não estou com o aborto, não estou com esses casamentos todos confusos que estão falando aí. Então, não gosto do Papa Francisco. Eu gosto mais do casamento bem feito, direito, na igreja, com o padre, sólido, para sempre, etc. Essa tendência universal para um retorno para a ordem, é até o título de um livro da TFP americana, faz com que, inclusive em matéria religiosa, exista uma profunda polarização. Essa polarização faz com que quando vem a CNBB e dizem: votem por o PT, o Sr. Sepúlveda tinha, eu sei que ele tem, mas o tempo não lhe permitiu certamente, a lista. A CNBB primeiro não se engajou pelo PT oficialmente, enquanto CNBB. Mas houve bispos que se engajaram em pessoa na sua diocese diante de seus fiéis, convidando-os a votar pelo PT. E as estatísticas estão impressas e publicadas. Nessas dioceses, mais de 70% votou contra o PT. Então, como é que é? Esta situação vai se repetindo um pouco por toda a América Latina. Repete-se, então nós vemos os governos já equivalentes ao lulopetismo na Argentina, no Chile, no Equador,
tudo isso vai caindo um depois do outro. E então nós temos que o Brasil é o maior dentro de um contexto continental latino-americano que está dizendo não à esquerda. Vão ficando alguns. Cuba, a ditadura cubana está aí, sólida. Maduro está lá com as loucuras e os infelizes dos venezuelanos comendo comida para cachorro, para gato, que não há comida para seres humanos. O petróleo, que eles eram os mais ricos do mundo em reservas de petróleo, estão perdendo. Se tudo continua desse jeito, no fim deste ano terão interrompido a produção. Já não tem mais. Como exportação do segundo, terceiro, dos máximos do mundo do petróleo, agora caíram para o décimo e tanto posição. Então, nós temos essa tendência à polarização, se verifica também na Europa. A Inglaterra, que por isto, por aquilo, diz: não queremos saber dos islâmicos, não queremos saber da União Europeia, até logo, pum, cai fora. Brigam, discutem, se arrancam os olhos, etc. A primeira-ministra Theresa May passa o ano todo brigando com a União Europeia, afinal consumaram a separação, agora vão ter que efetivá-la. A Europa Central, membros da União Europeia, Polônia, Hungria, Bulgária, República Tcheca e Eslováquia, declaram à União Europeia que não vão obedecer às imposições europeias de imigração de muçulmanos. A Polônia diz: se são cristãos, podem vir, mais nada, e muçulmanos, não. Na Itália, onde começou a abertura das fronteiras para os muçulmanos, foi o Papa Francisco que foi lá para uma ilha, Lampedusa, poética história de uma novela famosa, e fez um discurso para abrir as portas da Europa à imigração islâmica. Chegam eleições gerais, o Papa e o Episcopado em bloco: é preciso pelos partidos que são favoráveis à imigração islâmica. Chega a eleição, mais de 70% dos eleitores votam pelos partidos que são contra a imigração islâmica. Um de esquerda, outro de direita, mas todos contra. Então, foi chamado até o referêndum anti-Bergoglio. Por toda parte, os partidos de tipo socialista vão perdendo eleitorado. O doutor Adolfo fez menção agora à dificílima situação que caiu Macron, presidente da França. Esse presidente é representado como a esperança de um homem europeísta, com simpatia pela esquerda, mas moderado sob outros pontos de vista. Ele mais ou menos conseguiu salvar a União Europeia, os ideais democráticos que estão no início dela. No 11 de setembro, 11 de novembro, 11 de setembro, houve uma grande festa em Paris, com a presença dos grandes presidentes da Terra, para comemorar o fim da Primeira Guerra Mundial. E estavam todos aí, ao pé do Arco do Triunfo, tudo bonitinho, etc. E um jornalista francês escreveu: o Ocidente rachou. Está tudo rachado, tudo peleado. Agora estão aí, a França está rachada, com as multidões de pessoas protestando e jogando e fazendo enormes incêndios. Então, desacordo por todas as partes. Na igreja não há a polarização, por toda parte crescem, como eu dizia, os seminários conservadores,
as fórmulas de devoção. Quando eu entrei na TFP, sei lá quantas décadas atrás, conseguir um terço direito, comprar um terço na loja religiosa, etc., era uma façanha, Eu, em Roma, caminhei a Via della Conciliazione de ponta a ponta, até encontrar, bom, insistir, e a um certo momento, bom, abri uma gavetinha assim, tem este terço aqui, um terço que tenho até hoje, esplêndido, porque porque era difícil encontrar um terço que não fosse uma coisa de má qualidade. O Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora. Era uma história conseguir, porque de vez em quando saía uma edição por aí, e precisava ir correndo e comprar. Hoje em dia, sei lá que número está. Um par de meses atrás, vou numa farmácia. Entendi. Vou numa farmácia e a moça, 20 anos, atendente assim, aqui, uma corrente grossa assim, e eu pergunto para ela, você é escrava de Nossa Senhora? Sim, sim. Segundo São Luís Maria Grião de Montfort? Sim, isso. Eu também sou. Está ótimo, faça isso, tal. Você reza o terço, por todo lado se multiplica esse tipo de devoção. Inclusive, mais notável, entre os homens, o famoso terço dos homens, etc. Então, o que está acontecendo, afinal de contas? E então me encaminho para a conclusão final de minhas palavras. Certa feita, o Dr. Plínio, que era professor de História Moderna e Contemporânea na Universidade Católica, ele deu a seguinte explicação. A história da humanidade é como um grande quadro, como um grande cenário. Nesse cenário, essa história demorou milhares de anos, poderá demorar ainda alguns séculos, mas uma característica que está nos livros, as senhoras e os senhores podem conferir, a história, os séculos, vão sendo marcados por certos povos. Então, a antiguidade são os séculos e até milênios da Ásia. A civilização caldaica, a civilização chinesa, a civilização indiana, a civilização japonesa lá longe, o Egito, que é na África, mas estava muito ligado com a Ásia, etc., e Israel, que estava no centro da história. Depois, nos primeiros séculos do Novo Testamento, são os séculos de Roma. Em realidade, fim da Antiguidade e começo do Novo Testamento. Então, são os séculos da cultura greco-romana. Roma é o polo, centro, em torno de Roma gira tudo. Bom, Roma vai para baixo. Roma vai para baixo e vem os bárbaros, os senhores conhecem a história, vem a igreja, começa a converter os restos daquele império e começam os séculos da cristandade. Nos séculos da cristandade temos também que há alguns países que marcam certos séculos. Então, são os países, para simplificar, por exemplo, o século de ouro espanhol, são 2 séculos, o Grand Siècle da França, depois vem o século XIX, para aproximar-nos ao nosso tempo rapidamente, o século da Inglaterra, da Alemanha, do poder marítimo inglês, etc. O século XX, o século dos Estados Unidos, ainda estamos como que no eco desse século. E a América Latina, em toda essa história? Ásia, Europa, América do Norte e tal. E a América Latina não tem uma época para ela. E ele diz, não,
Essa época está para vir. E essa época virá. E será a época do Reino de Maria. Nós temos, então, na nossa época, no momento atual, início de acordar da América Latina toda para esse futuro Reino de Maria e que tem apoio, eco, uma reverberação nos Estados Unidos, onde também os católicos são numerosíssimos. E então começa a aparecer, começa a se definir a perspectiva, já de um modo muito mais concreto, da missão histórica da América Latina. A América Latina posta de lado, relegada, maltratada. Sempre que fala da América Latina, um brasileiro uma vez me disse em Madrid que ele dizia que era brasileiro e os espanhóis não acreditavam, mas você não é como Pelé, né? E ele respondia, não, porque também no Brasil também tem branco. Bom, essa é mais ou menos a ideia que se tinha da favela, da intercâmara, da miséria, da injustiça social, das 400 famílias que têm todo o dinheiro e os outros que morrem de fome. E já está batendo o gongo final. E então, essa é nossa perspectiva. A ascensão de todas estas tendências na política, na cultura, na igreja, é como que a preparação, estamos palpitando o nascer de uma nova era, na qual a América Latina terá um ponto central. Será o momento do Brasil. Quando o Dr. Plínio era presidente da Ação Católica e fez aquele famoso discurso no Anhangabaú, no Congresso Eucarístico Nacional, em que o povo gritava Plínio, Plínio, e enchia todo o Anhangabaú, e dizia, o que havia aí era a sensação, uma percepção, uma intuição coletiva de que a missão do Brasil, e com o Brasil toda a América Latina, e com a aliança preciosa e estimadíssima dos católicos da América do Norte, me refiro aos anglo-saxônicos e aos canadenses, porque o México é latino como nós, etc. Essa é a perspectiva positiva que se levanta dentro deste panorama global que seria para levar ao desespero. Mas não. Haverá muita guerra, haverá muito sofrimento, haverá muita luta. Mas no final, como disse Sr. Sepúlveda, relembrando as palavras do Dr. Plínio, com o Cristo Redentor, com Nossa Senhora de Fátima, a fé há de nos salvar. E a fé na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Esse é o futuro em que estamos entrando. Agradecemos as exponenciais palavras do Sr. Luiz Eduardo de Faux, que não só mostrou todos os trágicos acontecimentos que estão se passando na Santa Igreja, mas terminou com uma visão de fé e de esperança do Reino de Maria. Passemos agora para as considerações finais de Sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Dr. Adolfo, presidente do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, Dr. Caixa da Silveira, presidente da TFP francesa e da Federação para a Europa Cristiana, que abrange todos os movimentos nossos na Europa.
minha senhora, meus senhores, nós vimos que há uma coerência entre as 3 exposições. E há uma coerência que nos foi legada pelo professor Plínio Cor de Oliveira, com um livro publicado pela primeira vez, um estudo publicado pela primeira vez, um livro publicado pela primeira vez há 59 anos atrás, que é Revolução e Contra-Revolução. Nunca esse livro foi mais atual. Nós vemos que os brasileiros estão perplexos diante da realidade, porque algo mudou. Mudou profundamente. Mas qual o eixo dessa luta? Para onde vamos? E qual a orientação? Quais são as causas mais profundas do mal que nos agridem? Tudo isso está explicitado nesse livro, quando o Dr. Plínio Cor de Oliveira descreve o fenômeno da revolução. E depois, como ele nos mostra quais são os rumos dessa reação, que é a contra-revolução, que visa a restauração da cristandade, visa a instauração do reinado do Imaculado Coração de Maria, prometido em Fátima. É um verdadeiro manual de batalha. Nunca esse livro foi mais atual, nunca foi mais bem recebido, nunca foi tão necessário para que nós compreendamos essa realidade. Eu dou apenas 2 pequenos exemplos. Há uns 5 ou 6 meses atrás, numa palestra em Cuiabá, havia um padre de Batina, Mirá Benedictum, aliás, vários padres de Batina, que faz parte dessa reação que está surgindo nos ambientes eclesiásticos, e um padre me procurou e me disse: "Não, Bertrand, eu li o livro Revolução contra Revolução há 25 anos atrás. Esse livro orientou minha vida. Eu entendi a minha vocação, entendi meu papel, minha missão, lendo Revolução contra Revolução." Hoje, conversando em Ribeirão Preto com um militar, eu explicava para ele qual é o fenômeno. E ele entendeu que é uma luta religiosa. E aí eu dei para ele o livro Revolução contra Revolução. Ele disse: "Não, isso, aqui está." Quer dizer, nunca esse livro foi mais atual do que hoje em dia. Para entendermos a unidade que há nesse processo, a unidade que houve nas 3 exposições sobre a realidade brasileira, sobre a realidade norte-americana e sobre a realidade da nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana, e também sobre uma realidade profunda aqui do próprio Brasil, quando os brasileiros saíam às ruas bradando que era o meu Brasil de volta. Não é apenas o que nós conseguimos agora. Eles intuem que a terra de Santa Cruz tem um destino, que existe um plano de Deus Nosso Senhor para a terra de Santa Cruz. E que o que os brasileiros querem de volta não é uma volta atrás, mas uma retomada dessas vias gloriosas que nos são reservadas pela Divina Providência. Mas isso vale para o Brasil, isso vale para a Argentina, isso vale para a Polônia, isso vale para toda essa reação conservadora que está vendo no mundo inteiro. Nós estamos assistindo um fim de uma era que teve a pretensão de organizar-se como se Deus não existisse, e um renascer de uma cristandade. São os primeiros clarões de uma aurora no meio de um ocaso de um período revolucionário. Mas há algo de novo que se aproxima. E aí está a nossa grande esperança, e é nessa perspectiva que nós devemos orientar a nossa vida. Nessa grande luta contra esse fenômeno revolucionário, que tão bem descrito pelo professor Plínio Cor de Oliveira na sua obra mestra, que deve ser o nosso livro de cabeceira, mas também quais são as táticas que nós vamos usar, como atingir sobre a opinião pública, como vencer a revolução, porque Deus Nosso Senhor quer servir-se de nós para essa obra. Eu creio que nessas reuniões, uma vez já citei um aspecto muito bonito da história da Espanha, que foi uma situação muito semelhante à de hoje, em que a Espanha visigótica, decadente, foi invadida pelos muçulmanos. E havia um pequeno grupo, um pequeno núcleo que reagia.
liderado pelo rei das Astúrias, por Dom Pelayo. E ele vem sendo encurralado pelos muçulmanos naqueles Xiscamos picos da Europa, que é no extremo norte da Europa, da Espanha. Os bispos, sobretudo um bispo chamado Dom Opas, dizia: não reaja, não deve haver derramamento de sangue, não há razão para lutar, vamos nos adaptar à situação. E esse rei das Astúrias disse: não, nós temos que reagir. E foram sendo encurralados até estavam numa gruta. E esse rei, que era um santo católico, foi para o fundo da gruta rezar. E Nossa Senhora apareceu. E ele voltou transfigurado. E teve a sua célebre proclamação para as suas tropas. Ele tinha que enfrentar lutas com inimigos 20, 30, 50 vezes mais mais numerosos. Ele voltou transfigurados e disse: deu o seu brado: espanhóis heróicos, filhos de pais invencíveis, vivereis no ócio em meio a essa terrível tempestade? Não vedes que o céu já decretou a vingança e quer por vossas mãos? Que esperais para lançarmos como leões sobre essa canalha de infiéis? E aí começou a batalha. E foi a primeira vitória da reconquista da Espanha. Deus quer servir-se de nós. Nós vemos que eles estão derrotados, eles sentem que estão derrotados. A iniciativa da luta passou para o lado do bem, passou para o lado dos católicos. Nós tivemos uma primeira vitória, não tem dúvida. Mas é apenas um primeiro passo, porque nós não podemos nos contentar a não ser com uma solução completa, que é o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo por meio do reinado do Imaculado Coração de Maria, que é a restauração de uma civilização verdadeiramente católica, em que as palavras do Evangelho sejam a luz e orientação de todas as nossas vidas. E é para essa luta que nós nos reunimos aqui para somarmos força, para tomarmos coragem, para nos estimularmos mutuamente, para continuar essa batalha, até que os planos que Deus quer por meio de todos nós se realizem. Os franceses têm uma frase que eu gosto muito: l'histoire, on l'a fait ou on l'a subi. A história a gente já faz ou a gente já padece. Façamos, portanto, nós essa história. A história da Santa Igreja, a história do Brasil, a história de toda a cristandade, a história dos Estados Unidos, no caso da TFP americana, e há uma série de vitórias que nos esperam. Portanto, saibamos continuar certos de que nós, quer dizer, a Santíssima Virgem vencerá. Nós poderemos ser pobres instrumentos, mas nós temos um papel a realizar nisso. Nós temos uma responsabilidade. E é para essa luta que o Instituto Plínio de Oliveira continuamente os convoca. Depois dessa conclamação do príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, vamos fazer o nosso singelo sorteio aqui de várias preciosidades. Comecemos o livro sobre Luiz Eduardo de Fora, A Aparição de La Salette e as suas profecias. (447). O livro do príncipe Dom Bertrand, A Psicose Ambientalista, que denuncia toda essa trama revolucionária. Número 443.
Um livro do senhor Jorge Maza, um professor lá de Fortaleza, meio que agredido pela realidade, e viu que tinha que fazer alguma coisa sobre essa avalanche do aborto. Muito bem documentado. Número... Está tudo junto, 446. Não vale. O livro agora, minha autoria com participação do Sr. Paulo Henrique, A Revolução Quilombola, que mostra toda essa divisão que eles querem fazer no Brasil. Bem, agora veio um número mais distante, 921. Agora o livro do Dr. Adolfo Lindenberg, Utopia Igualitária, Aviltamento da Dignidade Humana. Quatro, 5, 4. Não apareceu? 454? 441. É tudo. O livro do Sr. José Antônio Ureta, A Mudança de Paradigma do Papa Francisco. Esses acontecimentos o senhor de Foucault tratou. Número 927. E, por fim, a obra mestra do Dr. Plínio, Revolução e Contra-Revolução. 925. Bem, agora, rapidamente, como o senhor Sepúlveda falou, que Dr. Plínio era um homem de fé, um homem de pensamento, mas também um homem de ação. Vou chamar aqui o senhor Daniel Martins, que é diretor do setor jovem do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, encarregado da formação dos jovens e das caravanas de férias, que vai dirigir algumas palavras para os senhores. Tudo já foi tão dito que eu fico mais ou menos sem palavras, mas eu começo por observar o que o Dr. Adolfo disse no começo, a respeito da correlação entre as coisas. Nós vemos aqui, ao vivo, a correlação entre uma formalidade, o respeito e uma familiaridade. Ouvimos várias confidências, um sorteio, então, essa correlação. E a correlação entre a teoria e a ação sempre é algo que eu aproveito e faço uma confidência quando, pegando o bonde um pouco dos conferencistas que aqui se dirigiram às senhoras e os senhores, quando tinha por volta de 15 anos, tinha parentes que não queriam que eu entrasse para a TFP. E a pergunta
era mais assim, como é que fica a carreira, e se esse negócio vai dar certo mesmo, como é que é isso, como é que não é. E a resposta é a seguinte: bom, eu vejo movimentos que falam, eu vejo movimentos que rezam, eu vejo movimentos que fazem. Agora, atualmente, o que eu vejo que reza, fala e faz é a TFP. E eu quero fazer as três coisas. E eles, então, ficaram quietos. E aqui, justamente, eu estou falando rezando a Nossa Senhora para pedir às senhoras e aos senhores que participem conosco de uma ação. Então, uma correlação entre várias coisas. Importantíssimo, porque se nós ficamos só na teoria e não colocamos em prática, caímos naquilo que a fé sem as obras é morta. E o amor a Deus, ele é ativo, ele deseja. Santa Teresinha dizia que ela tinha o desejo de ser, ao mesmo tempo, ela queria ser missionário, ela queria ser um combatente, ela queria ser um zuavo. Ela justamente comentava os zuavos pontifícios que defendiam o Papa contra as tropas de Garibaldi, etc., defendendo os estados pontifícios. E outro dia eu vi um fato, li um fato a respeito de um holandês que era zuavo pontifício. O nome dele era Pedro o Jovem. E ele era temido pelas tropas que estavam atacando os estados do Papa, e ele era conhecido como o Diabo Vermelho, porque ele era muito vermelho e muito feio, especialmente feio. Mas ele era temido porque ele tinha uma altaneria e um ágride no combate impressionante. E um fato pelo qual ele ficou famoso é que ele já tinha os mosquetes, aquelas armas, já com pólvora, etc., naquela época, e ele atirando, ia matando os oponentes, matando, e fazendo a sombra em torno de si. E, em determinado momento, acabou a munição. Ele não teve dúvida, ele virou o fuzil, e na pancada ele matou mais 20. Ele disse, bom, eu não estou falando aqui de uma guerra sangrenta, a nossa guerra ideológica, mas esse estado de espírito é o que nos deve animar. Ou seja, quando acaba a munição, nós viramos o fuzil e damos na cabeça deles. E nunca nos contentarmos com o que já conseguimos. E é para isso que existem as caravanas do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Nós não nos contentamos em falar, apreciamos a teoria porque ela, inclusive, sem ela, a prática não tem consistência. Tudo que foi dito aqui é a fonte para as práticas, para os manifestos, para os livros, para as admoestações. E esse espírito que nos anima. É preciso falar, é preciso rezar, mas é preciso ir nos locais, é preciso mostrar-se pessoalmente. Não basta mostrar-se por internet. Não basta mostrar-se só por livros. É preciso, teve um especialista de propaganda, perguntaram para ele qual que é o número 1 em propaganda, será outdoor, será rede social, ele disse não. Número 1 em propaganda é um grupo de pessoas que vive aquilo que prega e que publica em atos aquilo que prega. Então as caravanas têm essa finalidade. A internet é importante, os livros são importantes, as palestras são essenciais, mas é necessário mostrar o exemplo. As palavras movem, os exemplos arrastam. É preciso arrastar. Não basta mover, é preciso arrastar. Então, as caravanas precisam atingir cada vez mais. E, esse janeiro, nós teremos de 4 a 10 de janeiro uma semana de estudo e formação, e nós já temos 70 voluntários inscritos, dos quais nós selecionaremos entre 40 e 50 para fazer uma caravana pelo sertão do Nordeste. Uma caravana que ainda está para se decidir exatamente, mas é para tentar enterrar de vez o que nós temos chamado de Estatuto da Ditadura Homossexual, que está tramitando no Senado. Não devemos nos contentar com essa vitória excelente que houve, mas precisamos aproveitar que o Senado e a Câmara estão ainda mais conservadores para colocar coisas na prática. E nós já temos 3,5 milhões de cartões vermelhos assinados.
e nós devemos levar no ano que vem, no início da legislatura, para Brasília. O mesmo nós fizemos quando houve o Programa Nacional de Direitos Humanos 3 e quando houve a tentativa de reforma do Código Penal, incluindo aborto, ideologia de gênero, etc., e ambos os projetos foram arquivados. E nós temos a certeza que esse será também, mas precisamos fazer a nossa parte. E, como eu sei que nem todo mundo aqui pode vir conosco, entrar nas combis, sim, Kombi ainda existe, e por incrível que pareça, funciona. Entrar nas vans, nas combis, ir até as cidades e proclamar bem alto os nossos ideais. Não podem fazer isso como nós, mas podem fazer com que isso seja possível. As caravanas nunca têm um financiamento grande e nós gostamos que seja assim, porque as caravanas normalmente são financiadas pela própria população. E isso é o maior índice de popularidade que alguém pode ter. Datafolha, Ibope, o que é isso? Se nós vamos na cidade e normalmente as próprias pessoas adquirem os livros, pagam refeições, etc., etc., isso é o maior índice de popularidade. E nós precisamos, então, graças a Deus, são muitos voluntários, que estarão por 30 dias no sertão do Nordeste, e precisamos de um pontapé inicial, com perdão da expressão, e para isso queremos contar com cada um das senhoras e dos senhores aqui presentes, e por isso, para pedir o donativo, para que esse donativo não seja uma coisa qualquer, mas é como se as senhoras e os senhores estivessem entrando na Kombi, que, por incrível que pareça, funciona, e indo até o sertão do Nordeste. A caravana vai se fazer de qualquer jeito, porque a Providência vai garantir, mas nós teremos enorme gosto se a Providência agir através das senhoras e dos senhores. Então, creio que será distribuído um envelope. E já foi? Bom, o pessoal está rápido. E sugiro que deixem na saída, na recepção, com os voluntários do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. E pedimos especialmente as orações e o acompanhamento durante essa caravana. Pedimos, então, ao doutor Adolfo que encerre nosso evento, após o que teremos o coquetel, oportunidade para os encontros, as conversas e, inclusive, as perguntas. Muito obrigado, boa noite. Depois dessas magníficas exposições, eu creio que não existe mais dúvida nenhuma nos presentes que nós estamos passando por uma hora importantíssima da história. Os franceses usam uma expressão la tournure de l'histoire, quer dizer, a virada nessa. São dias importantes, dias de oração, dias de graças, dias de honra e de responsabilidades. Está encerrada a reunião.